Soja 3, boa safra, essa empresa acabou de abrir capital na bolsa e eu convidei aqui nosso analista, o João Daronco, para contar um pouco mais a respeito dessa empresa, uma empresa jovem, uma empresa que tem apresentado bons resultados, mas talvez você ainda não conheça. Tá bom? Com vocês, o João Daronco. E aí, Thiago, muito obrigado. Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre IPOs, tá? Que é algo bastante interessante, é um mercado que ele está acelerando bastante aqui no Brasil. O Brasil ainda é pouco, o mercado financeiro brasileiro ele ainda é pouco desenvolvido quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo. Então a gente preparou um guia para o que você tem que cuidar no IPO, tá? Como analisar um IPO. Eu acho que é bastante interessante para qualquer investidor entender isso. Tá na descrição. Vai lá, baixa, dá uma lida, entende um pouquinho melhor como é que funciona, o que olhar, quais riscos, coisas assim, tá? Eu acho que agrega bastante investidor, ajuda bastante vocês nessa caminhada. E aí, hoje a gente vai trazer um case de uma empresa que conseguiu concluir seu IPO recentemente, que é o case da Boa Safra, Boa Safra Sementes. Primeiro, o que é a Boa Safra, tá? A Boa Safra é uma sementeira. Sementeiras, elas basicamente vendem semente para agricultores plantarem. Então, o que a Boa Safra faz? Ela compra semente de fornecedores, que é um mercado muito concentrado. Então, os principais fornecedores dela é Bayer, Syngenta, Corteja. Ela compra essas sementes dos produtores, dos reprodutores de germoplasmas, como são chamados. Ela pega essa semente, que é chamada semente matriz, e aí passa para um grupo de produtores integrados. O que esses produtores integrados fazem? Eles têm as fazendas deles e aí eles plantam essas sementes e produzem essas sementes. E aí a Boa Safra, após todos esses produtores fazerem esse processo, compra essas sementes, trata essas sementes, limpa e faz um tratamento industrial. A semente ela pode ter um tratamento industrial ou não, posso falar um pouquinho mais sobre depois na tese de investimento. E aí depois ela revende para o produtor final, tá? E aí o produtor final ele vai pegar essa semente da Boa Safra e vai plantar para colher grãos, por exemplo, grãos de soja, tá? A Boa Safra ela tem basicamente focada em soja, e aí soja nos últimos anos teve uma disparada no preço. É uma cultura muito interessante porque o Brasil ele é o maior produtor de soja do mundo, tá? As áreas de soja elas crescem brutalmente ano após ano. Então, a área plantada ela cresce e com o crescimento dessa área se demanda mais sementes. Então, é mais ou menos esse o business da Boa Safra. Ela é uma sementeira, ela vende sementes de soja, tá? Um ponto essencial, eu acho que é o principal diferencial dela, é que ela tem o modelo Asset Light, tá? O que significa isso? Quando a gente pega os concorrentes da Boa Safra, a gente vê que esses players, eles basicamente imobilizam a fazenda para poder multiplicar essa semente matriz e transformar em outras sementes para revender. O que a Boa Safra faz? Ela não imobiliza essa fazenda, então, se for pegar o ativo dela, ela é muito leve em ativos. Isso faz com que ela tenha ROIs, ou retorno sobre o capital próprio, muito elevados. Ela tem ROI acima de 60% em um ROI recorrente. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a empresa faz. E aí a gente pode comentar um pouco mais sobre quais são as vantagens competitivas dessa empresa. Sempre que a gente for olhar um IPO, eu acho que é interessante se olhar quais são as vantagens competitivas. Porque por que a gente investiria nessa empresa? O que ela tem além dos seus concorrentes? Primeiro de tudo, ela é o principal player do setor, é o player mais bem estruturado, e aí a gente está tratando de um setor muito frágil e com players que existe um gap entre os players gigantesco, tá? É assim, o Buffett ele sempre fala que quando a gente vai avaliar uma empresa, a gente tem que olhar o MOF, tá? Seria uma tradução livre para fosso. Então, quando a gente for entrar numa empresa, é essencial que essa empresa ela tenha vantagens competitivas ou o setor apresente barreiras de entrada. E a Boa Safra ela tem diversas vantagens competitivas em relação aos concorrentes dela. Por exemplo, essa questão do gap da inteligência não imobiliza fazendas, e aí o modelo dela é muito mais leve do que os outros. Ela é o principal player do setor, ela tem hoje 5% de market share aproximadamente, na última safra ela tinha 4%, então ela vem crescendo a passos largos, e aí a gente acredita, como perspectiva que ela vai continuar crescendo. O segmento de atuação dela é muito fragmentado,
Então, quando a gente pega o principal player dos Estados Unidos, do mesmo setor que a Boa Safra atua, a gente está falando aí de uma participação no mercado de 27% concentrada em um player, tá? Quando a gente está falando aqui no Brasil, se a gente pega os 10 principais players, a Boa Safra está incluída nisso, a gente tem 23%. Então, os 10 principais players do Brasil não são equiparáveis ao principal player nos Estados Unidos. E aí eu só dou uma ênfase que os Estados Unidos ele é muito comparável ao Brasil na soja, tá? A gente é o maior produtor, seguido dos Estados Unidos, então faz muito sentido fazer essa comparação. Apenas lá o setor ele é muito mais maduro do que aqui. Outros pontos interessantes, tá? Sobre a empresa. O que a gente vê ela sendo first mover desse setor, tá? Então é um setor com muito gap de inteligência. E aí com esse gap e com a capitalização que ela fez a partir do IPO primário, ela tem muita força e ela cria musculatura para conseguir ganhos de escala e aí se distanciar ainda mais das suas concorrentes, tá? Só um exemplo disso, ela pretende construir uma planta de 2 milhões de sacas de semente de soja após o IPO, tá? Só para você ter uma ideia, se uma empresa hoje começasse e construísse uma planta desse tamanho, ela seria o segundo player do setor. Então, a Boa Safra está de muitos passos na frente das suas concorrentes, tá? E aí, essas são as principais vantagens. E essa é a ideia da Boa Safra, tá? Então, ela pretende expandir a sua produção, aumentar o número de fábricas para se tratar essas sementes com a captação do IPO e aí se tornar o big player do setor. Isso mais do que já né? E aí, estimativas mostram que ela pode chegar até 15% de market share até a safra 2025-2026. Outros pontos aí que são interessantes de analisar no IPO é a questão dos riscos, tá? Toda empresa ela tem riscos, então é muito interessante vocês olharem a fundo quais são os riscos dessa empresa. Eu acredito que a Boa Safra, o principal risco dela é ligado à commodity, tá? Então, como o produto dela é o grão de soja, a semente de soja, ela é muito ligada ao preço da soja. E aí a gente está vivendo um ciclo de boom das commodities, o preço da soja disparou, e aí isso fez com que puxasse grande parte da receita da companhia também. Então, é interessante se avaliar como essa variação desse custo pode impactar na receita da companhia, tá? Fazer uma análise de cenários, fazer um teste de estresse. Por exemplo, a soja ela vai basicamente para a China, tá? A soja brasileira é exportada basicamente para a China e a China é o maior mercado consumidor. Se a gente pegar desde 2000 até 2020, o mercado da China ele retraiu uma vez só no consumo de soja. Então teve crescimentos recorrentes. Olhando isso, a gente pode levar a crer que a demanda chinesa por soja vai continuar crescendo. Então, tem alguns fatores que podem minimizar um pouco esse risco. Se a gente olhar, por exemplo, a demanda global de soja, nos últimos 20 anos, ela retraiu 2 vezes só. Então, teve só 2 vezes de queda de demanda global por soja, tá? Então, isso dá indicativos que a empresa está num setor muito perene. Além desse risco, existem alguns outros. Por exemplo, risco ambiental. Risco ambiental ou climático é um risco bastante relevante quando a gente está tratando de empresas ligadas ao agro, porque o agro precisa, ele é muito dependente do clima. Um dos fatores que faz com que esse risco seja minimizado, eu acredito que seja a questão dos produtores integrados, que são esses que pegam a semente matriz e multiplicam e aí depois vendem para Boa Safra. Por que mitiga esse risco, tá? Os principais players, os principais produtores integrados que a Boa Safra possui, eles não estão concentrados em uma região, então eles são distribuídos geograficamente. E por conta dessa distribuição geográfica, esse risco é minimizado. Então, pode dar uma seca em algum lugar, só que é difícil essa seca se prolongar por toda a região, por exemplo, brasileira, tá? Que aí poderia impactar a companhia. Então, eu acho que para analisar um IPO, tem que se dar uma cuidada, principalmente em vantagens competitivas, modelo de negócio, é um modelo perene, não é? Quais são os riscos ligados a essa empresa? Qual que é o pior cenário possível? Qual a chance dele acontecer? E a partir daí começar a formular teses de investimento. Então, é o mercado em consolidação. Então, a companhia ela vai consolidar o mercado, vai ganhar share,
vai ganhar representatividade, vai ter ganho de escala, vai conseguir diluir alguns custos fixos e aí vai se tornar cada vez mais relevante. Isso vai impactar a receita, vai impactar lucro. Então, é bem provável que a companhia se valorize, tá? E além disso, também tem que se olhar mais a fundo questões de evaluation, fazer uma modelagem para entender quanto custa esse IPO. É essencial entender se o IPO está barato ou está caro, se a gente tem margem de segurança para entrar ou não. Então, eu acho que esse seria um overview sobre a companhia. E aí, mais uma vez, se quiser entender um pouquinho mais sobre como analisar um IPO, tá na descrição do vídeo. É um guia bem completo sobre esse assunto, tá bem? Só um disclaimerzinho, isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda. É só um briefing sobre a empresa e eu acredito que seja basicamente isso. Estamos aí aguardando para ver os resultados, como esse IPO vai se seguir. Um forte abraço a todos e até uma próxima. Muito obrigado, João. Espero que você tenha gostado. Eu quero saber, qual a sua opinião a respeito da Soja3? Pretende investir nessa empresa? Deixa aqui nos comentários que eu estou curioso, tá bom? Se inscreve no canal, dá o joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.